Você já se perguntou como era viver em uma época onde a intolerância e o medo eram constantes? Seja bem-vindo a um mergulho profundo em um capítulo sombrio da história humana. Um período do tempo marcado por perseguições implacáveis, intrigas mortais e segredos obscuros. Hoje nós vamos explorar a misteriosa e aterradora era da Inquisição. Prepare-se para uma jornada pelo labirinto sinistro da mente humana, onde a fé, o poder e o controle se chocam em uma épica batalha. Mas cuidado, pois a verdade por trás desses eventos é mais arrepiante do que você jamais imaginou. Este é um passeio no tempo que você não pode perder. Mas antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Agora, sem mais delongas, vamos começar. A Inquisição, cujas raízes podem ser traçadas até o século XIII, surgiu como uma resposta da Igreja Católica às crescentes heresias e à disseminação de crenças não ortodoxas. O Papa Gregório, em 1231, estabeleceu o Tribunal da Inquisição para investigar e erradicar a heresia. No entanto, foi somente com a bula papal Ad Extirpanda, promulgada pelo Papa Inocêncio em 1252, que a Inquisição ganhou poderes verdadeiramente aterrorizantes. Os inquisidores eram homens investidos de um poder terrível. Eles tinham autoridade ilimitada para prender, interrogar e punir qualquer pessoa que fosse suspeita de heresia. O processo de acusação era muitas vezes obscuro, baseado em denúncias anônimas e confissões arrancadas sob tortura. A simples suspeita de heresia podia levar à prisão e à perda de propriedade. A tortura era uma ferramenta rotineira da Inquisição. Os métodos eram cruéis e incluíam o potro, a ducha de água, a cadeira de ferro e muitos outros. Os acusados eram frequentemente forçados a confessar heresia sob ameaça de dor excruciante. Os julgamentos eram, na maioria das vezes, uma farsa, com os acusados tendo pouca chance de provar sua inocência. A punição mais temida era a execução na fogueira. Aqueles considerados hereges eram queimados vivos em praça pública. Essas execuções públicas serviam como um lembrete brutal do poder da Inquisição e do destino que aguardava aqueles que se atreviam a desafiar a ortodoxia católica. A Inquisição medieval deixou um legado de medo e suspeita que perdurou por séculos. Ela não só destruiu vidas, mas também manchou a reputação da Igreja Católica. Mesmo hoje, a lembrança das fogueiras da Inquisição nos lembra das consequências extremas do abuso de poder da época. Apesar de ser justificada sob o pretexto de preservar a ortodoxia religiosa, muitas vezes a Inquisição tinha motivações políticas e financeiras ocultas. As propriedades daqueles que eram condenados como hereges eram frequentemente confiscadas pela Igreja, tornando-a mais rica e poderosa. A Inquisição instaurou um profundo senso de medo nas comunidades da época. As pessoas temiam conversar abertamente, expressar suas crenças ou questionar a autoridade da Igreja. Esse clima de medo e repressão silenciou vozes dissidentes e dificultou o progresso intelectual e científico durante muitos anos. Muitas das vítimas da Inquisição eram pessoas comuns que simplesmente buscavam praticar sua fé de forma diferente da estabelecida. Suas histórias frequentemente desapareceram nos anais da história, pois eram pessoas sem influência política ou social. As vozes dos oprimidos raramente eram ouvidas, pois aqueles que ousavam falar enfrentavam a perseguição implacável da Inquisição. Mas apesar do terror da Inquisição, houve resistência. Alguns intelectuais e corajosos indivíduos ousaram desafiar a tirania da época. Livros foram escritos sob pseudônimos, ideias foram transmitidas secretamente, e pouco a pouco, a luz da razão começou a dissipar as trevas do fanatismo. Em tempos mais recentes, a Igreja Católica reconheceu as ações da Inquisição como injustas. Em 1998, o Papa João Paulo II emitiu um pedido de desculpas formal em nome da Igreja pelos erros cometidos durante a Inquisição. No entanto, para muitos, essas desculpas vieram tarde demais e não apagaram as atrocidades cometidas. A Inquisição medieval foi um terrível capítulo da história humana, mas também foi um testemunho da resiliência da humanidade e da importância em defender os direitos humanos fundamentais e a liberdade de pensamento.
É um lembrete de que, independentemente das adversidades, a busca pela verdade, justiça e tolerância deve ser uma prioridade constante em nossa sociedade. E você, o que acha desse período da história? Deixe seu comentário abaixo para discutirmos sobre essa época fascinante e assustadora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos intrigantes sobre a história e mitologia.